Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Lucas, de Geografia Física. Hoje a gente vai ver uma aula sobre latitude e longitude, tá? Então, é uma aula de revisão, aula mais tranquila. A gente vai rever o que que é latitude, o que que é longitude. Vamos fazer uns exercícios no final também, só para a gente ver como é que nós estamos desse conteúdo, tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando ao longo das férias também, e depois também do retorno das aulas, tá? Gente, seguinte, quando a gente conversa sobre latitude e longitude, é muito importante a gente ter uma coisa em mente. Quando eu tenho o meu valor de longitude, quando eu tenho o meu valor de latitude, eu tenho uma coordenada geográfica. O que quer dizer ter uma coordenada geográfica? Eu sei o meu ponto de localização no planeta, tá? Então é exatamente isso que a latitude e a longitude faz parte, né, das coordenadas geográficas. O que que é isso? É um sistema de localização de pontos na superfície terrestre formado pela longitude e a latitude. Serve como referencial de localização para todo o planeta. Então, essas linhas imaginárias que foram traçadas no globo servem justamente para a localização e orientação do planeta Terra. Então, olha como é que é mais fácil esses geógrafos eles entenderam que eles precisavam se localizar nesse planeta Terra que é imenso e que é gigante. Então, eles criam esse sistema de coordenadas geográficas. Aí a gente tem os nossos conceitos de latitude e longitude. Para a gente entender isso, a gente precisa entender também o que que é um paralelo e o que que é um meridiano. Aí eu coloquei aqui para vocês a fotinha dos paralelos. Então, ó, paralelos são essas linhas horizontais traçadas no globo. E os meridianos? Os meridianos são essas linhas verticais traçadas no globo, tá? Vamos ver uma de cada para a gente ver se deu para entender, tá? Deixa eu só vir mais para cá. Beleza. Gente, beleza. O que que é paralelos, né? Os paralelos nada mais são do que linhas imaginárias, como a gente já falou, que circundam a Terra horizontalmente. Então, paralelo é toda linha horizontal. Primeira coisa de paralelo, crucial, linha horizontal. E são chamadas assim por estarem paralelas à linha do Equador. Então, não é por acaso que é paralelo, é um nome, recebe esse nome de paralelo, tá? O que que a linha do Equador vai fazer? Qual que é a principal função dela? Divide o planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte, presta atenção aqui na bolinha aqui do Canva, e hemisfério sul, tá? Então, a linha do Equador, ela vai dividir o planeta inteiro em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Importante a gente ressaltar isso. Então, paralelo, linhas traçadas horizontalmente, tá? Paralelas à linha do Equador. Nosso principal paralelo é a linha do Equador. O que que a linha do Equador vai fazer? Dividir o hemisfério, o globo, em hemisfério norte e hemisfério sul, certo? Aqui nessa imagem, a gente tem, por exemplo, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico aqui. Quem são esses? São paralelos notáveis. Esses paralelos, junto com a linha do Equador, vão ajudar aí na formação de zonas térmicas do planeta, que a gente já vai ver essa aula também, que é outra aula aí pra frente que a gente já teve no curso. Mas são paralelos também, tá? Então, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, é tudo paralelo. Combinado, gente? Então, paralelo, linha horizontal, latitude e linha do Equador, que é o nosso paralelo principal, tá? Agora, se os paralelos são as linhas horizontais, os meridianos vão ser as linhas verticais, tá? O que que são esses meridianos? São semicircunferências que contornam a Terra, com extremidades no Polo Norte e no Polo Sul, tá? Então, semicircunferências, porque não chega a ser uma circunferência exata, tá? Completa. O complemento de um meridiano do outro lado do planeta é seu antimeridiano. Então, aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, por exemplo, que é o nosso meridiano principal. O antimeridiano vai ser o que está do outro lado. E aí todo meridiano vai ter seu antimeridiano que do outro lado do mundo. Deu para entender? Tá? Como eu falei para vocês, o meridiano de Greenwich vai ser o meridiano que a gente vai utilizar como referência. É o meridiano de origem, é o meridiano original. Nos paralelos, a gente não tem a linha do Equador, certo? Aqui no meridiano, a gente tem o meridiano de Greenwich, beleza? Ok. Se a linha do Equador divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul, o meridiano de Greenwich vai dividir no quê? Em leste, direito, leste e oeste, oriental ou ocidental, tá? Lembre, leste é sempre para o lado direito, oeste é sempre para o lado esquerdo. Então, o meridiano de Greenwich vai fazer essa divisão. Enquanto a linha do Equador, hemisfério norte, hemisfério sul, meridiano de Greenwich, hemisfério leste, hemisfério oeste. Ah, professor, não sei decorar muito bem leste a oeste.
pensa no Oriente e no Ocidente, tá? É a mesma coisa, certo? Então aqui do lado a gente tem os meridianos. Os meridianos são essas linhas verticais, lembra? Paralelo, linha horizontal. Meridiano, linha vertical. Certo, gente? Beleza. Quando a gente fala de meridiano e paralelos, a gente fala de coordenada geográfica, porque vai ser por meio deles que a gente vai descobrir a latitude, vai ser por meio deles que a gente vai descobrir a longitude. Ou melhor, vai ser por meio dos paralelos que a gente vai descobrir a latitude, e vai ser por meio dos meridianos que a gente vai descobrir a longitude, tá? Então, esses sistemas de coordenadas, eles foram criados para nossa localização. Então, olha ali no finalzinho do slide. Por meio dos meridianos, determina-se a longitude. Então, importante, gente. Falei em meridiano, eu estou falando de longitude. Por meio dos paralelos, determina-se a latitude. Falei de paralelo, eu estou falando de latitude também, tá? Aí aqui no centro a gente tem uma imagenzinha, tá? O hemisfério norte e o hemisfério sul, linha do Equador, que vai dividir, vai fazer essa divisão entre norte e sul. E o meridiano de Greenwich, que vai ter as extremidades no Polo Norte e no Polo Sul, que vai fazer a divisão entre leste e oeste, oriente, ocidente. Beleza, gente? Combinado? Certo. Quando a gente fala de latitude, o que que a gente está falando? Eu vou vir para cá agora, para não atrapalhar. Gente, o que que é a latitude, final das contas? Latitude nada mais é que o ângulo formado entre o paralelo inicial, ou seja, o Equador, prestando atenção aqui na imagem, e o paralelo que cruza o ponto a ser localizado. Então, por exemplo, eu estou nesse paralelo que mede 45 graus. Imagina que eu não sei. Então, qual que é meu grau? Qual que é o ângulo formado? Eu vou pegar o equador de referência, que é 0 graus, e vou medir até o paralelo onde eu estou. Deu para entender? É isso que é a latitude. Ângulo formado entre o paralelo inicial, ângulo formado entre a linha do equador e o paralelo que cruza o ponto a ser localizado, o paralelo onde eu estou localizado, por exemplo, tá? Quais são os valores de latitude, né? Como é que eu sei qual que varia? Opa, voltando. Os valores de latitude vão variar de 0 graus, ou seja, Equador, linha do Equador, média 0 graus, até 90 graus norte, ou 90 graus sul. Percebam que os graus do sul estão representados com um sinal negativo, para lembrar a gente que está no sul, tá? Então, -30, -45, -60, 75, 90, beleza? Então, ok, gente, entendemos que o Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, beleza? Vai variar de 0 graus a 90 graus norte e de 0 graus a 90 graus sul. É muito importante, isso a gente já falou nas aulas, que toda vez que eu estou falando de latitude, eu preciso colocar se é N ou S no final. Porque se eu colocar, por exemplo, só 90 graus, como que eu vou saber? 90 graus o quê? Norte ou sul? Tá? Isso é importante ficar atento. Ok. Agora, esse aqui a gente tem um infográfico das coordenadas. Então, olha aqui, hemisfério norte, hemisfério sul. Aqui a gente tem os valores exatos de cada trópico, de cada paralelo notável. Então, círculo polar ártico, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, tá? Aqui a gente colocou um exemplo de Brasília. Então, olha, 15 graus, 47 minutos, 56 segundos sul. Então, esse S, ele precisa vir. Porque se eu coloco o N, eu tô falando de Brasília? Não tô, eu tô falando de outra localidade, tá? Então é sempre importante a gente falar disso. Agora, gente, a longitude, ela vai ser o ângulo formado entre o meridiano de Greenwich e o meridiano que cruza o ponto que quer ser localizado. Então, por exemplo, eu estou nesse aqui que mede 30. Finge que eu não sei que é 30 graus leste. Então, eu vou pegar o 30 graus e vou ver quanto de ângulo eu tenho aqui entre o meridiano de Greenwich e esse meridiano aqui. Aí eu vou ter meu valor de longitude. É o ângulo formado entre o meridiano de referência e o meridiano em que eu estou localizado, por exemplo. Aí eu tenho meu valor de longitude, tá? A longitude, ela varia de 0 graus a 180 graus, tá? O 180 graus é o valor do antimeridiano do meridiano de Greenwich, tá? O antimeridiano de Greenwich, beleza? Então aí eu vou ter valores de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste, tá? Mesma coisa, não posso esquecer da letrinha no final, tá? Porque se eu, por exemplo, colocar 120 graus, beleza, 120 graus o quê? Leste ou oeste, tá? Certo, gente? Aqui mais um exemplo. Ó, linha do Equador está dividindo norte e sul. Meridiano de Greenwich
oeste para a esquerda e leste para a direita, tá? Beleza, gente? Deu certo? Ok. Então, mais um exemplo para gente. No caso aqui, da latitude, né? Variando aí de 90 a 0 e da longitude de 0 a 180. Percebam, latitude, sempre os paralelos, sempre linhas horizontais. E as longitudes, sempre os meridianos, ou seja, linhas verticais. É importante a gente estar atento nisso. Meridiano, vertical, paralelo, horizontal. Paralelo, latitude, meridiano, longitude. Certo? Correto. Certo. Agora, gente, com o avanço tecnológico, como que a gente utiliza essas coordenadas geográficas no nosso dia a dia? Por meio aí do GPS. Então, o GPS é o Sistema de Posicionamento Global. Esse sistema de posicionamento global, o que que ele vai fazer? Ele vai ser formado por um conjunto de satélites, como mostra essa imagem aqui. Esses satélites vão enviar sinais para a Terra, tá? Esses sinais, eles são captados por alguns aparelhos, tá? E aí esses aparelhos, tendo-os como referência, conseguem calcular a latitude, a longitude e a altitude de um local. Então, o Uber, Mercado Livre, tudo isso vai captar o sinal desses satélites para descobrir onde a gente está, tá? Nosso endereço por meio da latitude e da longitude, beleza? O GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, é estadunidense. Mas aí a gente tem o russo, que é o GLONASS, o europeu, que é Galileu, e o chinês, que é Beidou. Mas isso aqui, gente, é mais importante a gente entender como que essa latitude e a longitude está no nosso cotidiano. E é por meio do GPS, principal, uma das principais formas dessas coordenadas estarem presentes no cotidiano, tá bom? Beleza. Agora, gente, vamos fazer uns exercícios para ver se a gente está bom mesmo de latitude e de longitude. Então, primeiro exercício: considere o planisfério a seguir para responder a questão. Planisfério é esse daqui, dessa imagenzinha, tá? Uma cidade com as coordenadas aproximadas de 50 graus norte. Se é 50 graus norte, eu estou falando de latitude ou estou falando de longitude? Tô falando de latitude, porque é norte, tá? E 20 graus leste. Se é 20 graus leste, eu tô falando de latitude ou de longitude? Tô falando de longitude porque é leste, tá? Encontra-se na. Então, ela quer saber? Eu tenho uma cidade com as coordenadas 50 graus norte e 20 graus leste. Qual continente que essa cidade ela se localiza? É na América do Norte? É na África? É na Ásia? É na Europa? Vamos acompanhar então como que a gente faz esse exercício. Beleza, deixa eu ver se eu tenho uma caneta. Tem. Ok. 50 graus norte. 50 graus norte é latitude, latitude paralelo, linha horizontal. Então agora eu só vou localizar essas linhas horizontais. Então de linha horizontal eu tenho 60 graus sul, 0 graus, linha do Equador. Então eu sei que tudo isso aqui é sul, não é. O exercício está me pedindo norte, então eu vou para cá. 30 graus norte, 60 graus norte, 75 graus norte. 50 graus norte está entre o 30 e o 60. Então eu sei que essa cidade ela está se localizando nessa faixa aqui, tá? Porque está entre o 30 e o 60, o 50 está entre o 30 e o 60 no planisfério. Então, eu vou só olhar para essa faixa aqui. Agora, para a gente matar a charada, vamos ver o nosso valor de longitude, que é 20 graus leste. Então, beleza. Aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, primeira coisa que eu localizei. Eu sei que oeste é esquerda, então eu não vou olhar oeste. Eu vou olhar direita, que é o leste, tá? Então, 0 graus meridiano de Greenwich, 30 graus leste. Se o exercício está me pedindo 20 graus leste, eu sei que ele está por aqui. Então, ele está mais ou menos aqui. Está nessa faixa, certo? A faixa bateu, 20 graus leste. Que continente é esse daqui? Agora é a geografia mais espacial. Esse aqui é a Europa. Então, a resposta é a letra D. Beleza, gente? Deu para entender? Principal dica quando o exercício pede uma questão assim: localiza a linha do Equador para descobrir a latitude, localiza o meridiano de Greenwich para conseguir fazer a longitude, tá? Combinado? Vamos para o próximo. Então, beleza. Próximo exercício. Durante uma aula de geografia, os alunos aprenderam sobre duas importantes linhas imaginárias utilizadas para a localização do planeta. Tá? Uma na posição horizontal, uma na posição horizontal paralelo e outra na posição vertical, meridiano. Ambas servindo como referência para medir posições na Terra. Ok, as coordenadas geográficas. Com base nesse conhecimento, assinale a alternativa correta. Letra A. A linha do Equador está relacionada à longitude? Não. Então a gente já sabe que a não é. E o meridiano de Greenwich está à latitude? Não. É ao contrário. Linha do Equador, latitude. Meridiano de Greenwich, longitude. Letra B.
A linha do Equador e o meridiano de Greenwich estão relacionados apenas à altitude? Não, né, gente? Altitude é outra matéria, latitude tem mais a ver, mas não, tá? A linha do Equador está relacionada à latitude, certo. E o meridiano de Greenwich é a longitude, certo. Então a gente já sabe que é letra C, mas vamos ver se é letra D também. A linha do Equador e o meridiano de Greenwich representam apenas divisões climáticas. Não. A letra C é a certa. Então, a linha do Equador está relacionada à latitude e o meridiano de Greenwich à longitude. Beleza, gente? Fechamos? Então vamos para o próximo e último. Então aqui é um exercício que mistura cartografia e noções que eu preciso ter para a gente trabalhar, tá? Então observe o mapa Brasil distribuição da população. Utilizando a cartografia, assinale a alternativa que descreve corretamente a distribuição da população pelo território. Então a gente sabe que o cinza claro é baixa concentração e o cinza escuro é forte concentração. Então todo o mapa que está de cinza claro é baixa concentração de população e o outro é forte concentração de população. Letra A. Há fracas concentrações demográficas nas proximidades da linha do Equador. Então, a linha do Equador está aqui, ó. Localizei. Proximidade é tudo isso daqui, tá? Então, aqui, o exercício A está falando que há fracas concentrações demográficas. Tá certo, né, gente? Baixa concentração, aqui tá tudo cinza claro, baixa concentração. Então, pode ser que seja o A. Beleza. Nas baixas latitudes estão as maiores concentrações populacionais. Lembra que nas aulas a gente discutiu o que que é baixa e alta latitude. Baixa latitude é tudo que está próximo do Equador, enquanto altas latitudes vai se aproximando dos polos. Então, se o exercício está me falando, a alternativa está falando que as baixas latitudes estão maiores, estão as maiores concentrações populacionais, a gente já viu que nas proximidades, na verdade, não tem tanta concentração demográfica. Então, não é letra B. Já vamos descartando. Nas baixas longitudes, oeste, há fortes concentrações demográficas. É difícil a gente falar de baixa longitude, porque a longitude é vertical, né? Então, esse exercício, essa alternativa já não está condizendo muito bem. Quanto mais alta a longitude, maior a concentração populacional. Se a gente for pelo número de longitude, 55, por exemplo, os 55 graus de longitude oeste está dando, na verdade, baixa concentração. Então, só sobrou aí a certa, que é a letra A. Há fracas concentrações demográficas nas proximidades da linha do Equador. Certo, gente? Então, o que que fica aqui para a gente de latitude e longitude? Latitude, eu falo de paralelo, paralelo principal, linha do Equador, tá? Valores de 0 a 90 graus, norte ou sul. Linha do Equador vai dividir norte e sul. Quando eu falo de longitude, eu estou falando de valores de 0 a 180 graus. 180 graus leste, sempre à direita, ou oeste, sempre à esquerda, tá? Hemisfério oriental e ocidental, leste, ocidental. Longitude, eu estou falando de meridianos, linhas verticais, tá? É isso, gente. Parece muita coisa, mas é mais tranquilo. E aí, quando a gente vai treinando nos exercícios também, a gente fica mais tranquilo. São exercícios que são mais fáceis de garantir ponto. Porque se eu tenho na minha cabeça o que que é a latitude muito bem, o que que é a longitude muito bem, eu já garanto um ponto super tranquilo, tá bom? E é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado, gente.